Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde. Meu nome é Carlos, eu sou estudante de teologia e eu resolvi voltar para esse canal. Eu tinha alguns vídeos no ano passado e eu acabei de começar ele novamente do zero e trazer alguns estudos para vocês. O que tem no meu espírito, o que eu sinto no meu espírito é trazer um panorama de todos os livros da Bíblia, para facilitar as pessoas que querem ler a Bíblia pela primeira vez. Talvez isso seja o grande propósito inicial do canal. Claro que eu quero fazer exposições também, quero trazer exposição do livro de Ruth, que eu quero apenas gerar esse conteúdo logo. Mas hoje eu vim trazer o primeiro evangelho. Aí diz assim, mas irmão Carlos, o primeiro evangelho na ordem não é Mateus, mas o primeiro evangelho a ser escrito. O Evangelho de Jesus Cristo, no qual escreveu Marcos, ou João Marcos, né? Se você conhece Jesus como servo que veio para servir e dar vida, João Marcos, ou Marcos, ele traz Jesus nesse Evangelho como aquele servo que veio para servir, o servo sofredor. É um evangelho, esse evangelho ele foi escrito, pelo menos a tradição, eu não entendo, como é que diz algumas. A tradição cristã fala que quem escreveu foi Marcos, ou João Marcos. E quem era João Marcos? João Marcos, ele era discípulo de Pedro. Nós temos um evangelho vívido, com muitas menções bem vívidas dos acontecimentos que ocorreram com o Senhor Jesus. E a tradição cristã, principalmente Papias, ali no ano 110 a 135, isso está no livro História Eclesiástica, a tradição traz Marcos, ou João Marcos, como escritor desse evangelho. Como nós não vemos os autores dos evangelhos, com exceção de Lucas e de João, falando quem foi que escreveu o evangelho. Talvez por causa de perseguição na época, a igreja foi muito perseguida, né? Muito perseguida. Depois que o Senhor Jesus subiu para a glória, ali no ano 30 depois de Cristo, a igreja foi muito perseguida, principalmente depois, a partir daquela época de Cláudio, imperador, onde a igreja de Roma ela foi perseguida. Nós sabemos isso porque lá em Atos a gente vê o encontro de Paulo com Priscila, com Áquila, que tinha vindo de Roma, né? Cláudio ele expulsa os cristãos, e os cristãos eles acabam saindo, e depois quando Cláudio ele sai, ele morre, aí os cristãos voltam para lá. Por que eu estou falando de Roma? Eu estou falando de Roma porque esse evangelho foi escrito para os romanos. Cada um dos evangelhos ele foi escrito para um tipo de público diferente, e a gente vai ver isso, né? O evangelho de Marcos, ou de João Marcos, ele foi escrito para os romanos. O de João é um evangelho universal. O de Lucas foi para os gentios, Lucas era um gentio, e o evangelho de Mateus para os judeus. Há uma diferença muito grande do evangelho de Marcos para o evangelho de Mateus, é que no evangelho de Marcos, praticamente ele não se importa em trazer cultura judaica e nem profecia. Aí diz assim, não, mas irmão Carlos, no começo do evangelho de Marcos, não está falando de João Batista, e ele diz, como está escrito, eu envio o meu anjo diante de tua face? Sim, mas não é o intuito de Marcos explicar a cultura e nem trazer profecias, porque ele traz Jesus como servo sofredor. E toda vida que ele traz alguma cultura, ele tenta explicar automaticamente, diferente do de Mateus, que o Mateus ele está escrevendo ali para o judeu. Então ele traz Jesus como aquele que está cumprindo todas as profecias, né? Do nascimento virginal, onde nasceu, e eu vou trazer esse evangelho de Mateus aqui com calma para nós continuarmos nesse projeto que Deus colocou no meu coração. Eu fico tão feliz por isso.
e que eu possa fazer o ID do Senhor, sabe, ajudar as pessoas, porque algumas pessoas diziam assim, mas não é caro hoje um curso teológico, mas as coisas estão muito difíceis, né? As coisas estão muito difíceis, mas, então assim, é uma maneira de dar um acesso gratuito, sabe? Que com o nome de Jesus vai ser gratuito, sempre gratuito, para a honra e glória do Senhor. Então, no Evangelho de Marcos, ele até o capítulo 8, nós temos muitos milagres de Jesus. No capítulo 1 começa, como eu falei, com João Batista, depois a gente tem o batismo de Jesus, depois nós temos a vocação dos primeiros discípulos, ali no versículo 14 do capítulo 1. Já no capítulo 21 começa as curas, são muitas curas. No versículo 21 nós temos a cura de um endemoniado, no versículo 29 nós temos a cura da sogra de Pedro. No capítulo 2 o paralítico de Cafarnaum, ele é curado. Depois nós temos o chamado de Levi, Mateus, o cobrador de impostos, que depois escreveu um evangelho também, como eu falei há pouco. Fala sobre a questão do jejum, fala sobre o Senhor sobre Jesus ser o Senhor do sábado. Depois nós continuamos com a cura do homem da mão ressequida. Então mostra sempre Jesus, com o termo sempre imediatamente. Mostra Jesus sempre em movimento, servindo, curando, pregando. Como eu falei, retrata Jesus como servo sofredor, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Você pode ver lá Marcos no capítulo 10, no versículo 45. No capítulo 4 nós temos um capítulo dedicado basicamente a parábolas, onde nós temos a parábola do semeador, uma parábola muito importante, também relatado nos outros evangelhos. Esse evangelho de Marcos, ele é um evangelho sinótico. E o que quer dizer sinótico? Sinótico quer dizer semelhante, né? Cada um dos evangelistas, né, quando eu falo evangelistas, aqueles que escreveram os evangelhos, ele traz Jesus, ele traz muito forte o texto de Marcos, praticamente completo. Praticamente Marcos está em Mateus, praticamente Marcos está em Lucas. Poucas coisas ficou relatado apenas em Marcos, porque a gente vê a mesma história escrita por testemunha de pessoas diferentes, e isso torna o evangelho muito rico, porque a gente vê a visão de outra pessoa sobre o mesmo fato. Isso enriquece, né? Deixa o conteúdo muito bom, muito forte para nós, né? Aí a gente, como eu falei, no capítulo 4 são as parábolas, tem a parábola do semeador, da candeia, da semente, do grão de mostarda. No capítulo 5 nós temos ele chegando ali já na região ali de Gadara. A região de Gadara era de Decápolis, né? Ele está saindo ali da região da Galileia, ele chega em Decápolis, que é aquelas regiões que tem 10, mas na frente eu vou aprender a editar esse texto de uma forma melhor. Eu quero trazer outros recursos visuais, né? Mas quando ele chega na região ali de Gadara, descendo ali para Cafarnaum, que a gente vai saber que ele está chegando ali em Cafarnaum, ele cura um endemoniado gadareno, ou gerazeno, né? O texto de Marcos traz como apenas um, o de Mateus, o de Mateus traz como 2, né? Nós temos a cura da filha de Jairo, né? Ali na casa de Pedro, onde Jesus morava, ali em Cafarnaum. E no caminho ali de onde é a casa de Pedro, onde Jesus exerceu boa parte do ministério ali em Cafarnaum, até a região, até a sinagoga, que onde Jairo era mestre, acontece muitos milagres, e um deles é a cura da mulher do fluxo de sangue, né? Que o texto traz como a cura da mulher enferma, uma mulher que
sangrava 12 anos. Né? E a cura da filha de Jairo, né? Que ele diz, Jesus chega lá e diz, Talita come, menina levanta. Né? E a fé, né? Sempre Jesus salvando, sempre Jesus trazendo a questão da fé. Né? No capítulo 6, Jesus retira-se para Nazaré, ele é rejeitado em Nazaré. Né? Esses 8 primeiros capítulos é Jesus na região da Galileia. Né? Na região da Galileia. Tanto em Nazaré, como em Cafarnaum, como naquela região ali próxima a Decápolis. Né? E no capítulo 6 nós temos a descrição da morte de João Batista. João Batista foi morto por Herodes, naquela história que nós sabemos, que Herodias, né, esposa de Herodes, pede a cabeça de João. E João acaba sendo morto. Né? Aí nós temos a primeira multiplicação de pães, Jesus andando sobre o mar. E nós temos né, a questão central nesse capítulo 1 até o capítulo 8, a gente tem a questão central que quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? É o auge desses 8 primeiros capítulos. Né? Do capítulo 8, no versículo 27 até o 2, ali no final do capítulo 2, nós temos a viagem de Jesus para Jerusalém. Jesus começa a anunciar a sua morte e a sua ressurreição. Né? Você vê como dá uma guinada, a gente vê nos 8 primeiros capítulos, ele fazendo milagres, ele expulsando demônios, a sua fama se expandindo por toda aquela região. E expandindo em toda a região. E a gente vê Jesus, logo depois disso, predizendo a sua morte, no final do capítulo 8, no versículo 31. No 8,31 está escrito, então começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Ele dizia abertamente estas palavras, e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se olhando para os discípulos, repreendeu Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Então, chamando a si a multidão, e juntamente os seus discípulos, lhe disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A mensagem central do Evangelho, glória a Deus. Do capítulo 11 ao capítulo 16 de Marcos, nós temos o ministério de Jesus em Jerusalém. No capítulo 11 nós começamos ele com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, onde ele manda pegar o jumentinho, né? E aqui nós temos esse jumentinho preso junto ao portão, ao lado de fora, e o soltaram. E é tão interessante que em Mateus, nessa entrada triunfal de Jesus, ele cita a profecia de Zacarias 9, versículo 9, né? Falando sobre a entrada de Jesus no jumentinho. Já tinha sido previsto há mais de 400 anos antes de Jesus realmente entrar em Jerusalém. Como Deus é perfeito, né? E Jesus ele entra em Jerusalém, depois ele expulsa os mercadores do templo, né? Depois tem a questão da figueira seca, né? O poder da fé, ele amaldiçoa aquela figueira. Depois vem interrogá-los e ele usa a questão do batismo de João, ele pergunta, isso no capítulo 11, no versículo 27. Né? Ele pergunta, o batismo de João era do céu? Ou era dos homens? Porque os fariseus eles buscavam uma oportunidade de prender o Senhor Jesus. Né? E nós temos muitas informações a partir do versículo 12, do capítulo 12,
nós temos a parábola dos lavradores, depois temos a questão do tributo a César, quando eles chegam e eles querem colocar o Senhor numa saia justa, né? E ele pergunta se é lícito pagar tributo a César. Está lá no capítulo 12, versículo 13. Mas tarde enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que lhe apanhassem em alguma palavra, né? E o Senhor Jesus, ele fala, conhecendo a hipocrisia deles, no versículo 15 diz, disse-lhe, por que me tentais? Trazei uma moeda para que a veja. Eles trouxeram a moeda e perguntou-lhes, de quem é esta imagem e inscrição? Responderam, de César. E o Senhor Jesus, ele responde, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se por causa dele. Acerca da ressurreição, ainda no capítulo 12, ele fala sobre o maior dos mandamentos, né? O principal dos mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Jesus, primeiro ele cita aqui o Shema Israel, lá de Deuteronômio 6, né? Shema Israel, né? Ouve, ó Israel, o seu Deus é um. Né? Depois, no capítulo 13, ele traz os sinais do fim, ele dizendo exatamente que toda aquela predição, dizendo que era necessário que uma nação se pusesse contra outra, né? Ele diz assim, nação se levantando, isso no capítulo 13, versículo 8, nação se levantando contra nação, e reino contra reino, haverá terremoto em diversos lugares, e fomes, estas coisas são o princípio das dores. Deveis estar de sobreaviso, sereis entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunha. A gente vê isso. Se você for estudar os primeiros 300 anos da igreja aqui na Terra, você vai ver que ela foi cheia disso. O Senhor, ele enfrentando a igreja aqui sendo perseguida, tendo que se esconder em catatumbas, tendo que fugir, muitos se entregando à vida para morrer como o Senhor morreu. Por exemplo, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. Né? Então assim a gente vê que muitos viveram. Tertuliano diz que o sangue dos mártires é a cimenteira da igreja, né? Ele traz isso, né? Trazendo isso e falando sobre. No capítulo 14, nós vemos Jesus já ali sendo preso. Nós temos a última Páscoa, Pedro sendo avisado que trairia Jesus quando o galo cantasse também. A gente vê Jesus no Getsêmani, né, ali na agonia. Tipo, a gente vê nos outros evangelhos de uma forma mais forte, né? Aí Jesus é preso, ainda no capítulo 14. Nesse capítulo 14 é muito rico, porque vai mostrar Jesus perante o Sinédrio também. Pedro negando Jesus. No capítulo 15 nós temos Jesus perante Pilatos, né? Que faz que lava as mãos, dizendo que não ia participar do sangue do justo, né? Que não ia participar do sangue do justo. Então Jesus é entregue aos soldados, ele é ferido, né? Eles começam a zombar dele, salve o rei dos judeus, né? Feriram-lhe a cabeça com uma vara, cuspiram nele e pondo-se de joelhos o adoraram. Depois de zombarem dele, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então o levaram para fora, a fim de o crucificarem.
Aí nós temos ainda no capítulo 15, a crucificação do Senhor, a morte de Jesus, o sepultamento dele, que ele foi sepultado por José de Arimateia, né, um ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. É interessante uma coisa que eu não citei. O Evangelho de Marcos, ele sempre traz o reino de Deus, diferente do de Mateus. Mateus, ele prefere trazer o reino dos céus. Provavelmente porque por causa do temor, né? Os judeus, eles não citavam o nome de Deus. Então, Mateus, ele vai preferir usar esse termo, reino dos céus, para isso, né? Aí nós temos no capítulo 16 a ressurreição, né? Jesus aparecendo a mulheres, né? Como Maria Madalena. Jesus aparecendo aos discípulos e a ascensão. Se você ainda não leu Marcos, se você não leu Marcos ainda, eu te aconselho a começar por ele. Ele é rápido, ele é intenso, ele mostra quem é Jesus de forma clara. Filho de Deus, que se fez servo por amor de nós. Que tal começar hoje? Se gostou desse panorama, eu pretendo trazer os outros, eu vou tentar trazer um vídeo por semana. Você pode curtir, você pode dar o like e você compartilhar com pessoas que você acha que esse conteúdo vai somar, né? Eu louvo a Deus por esse momento aqui, em que eu possa compartilhar do Evangelho com vocês e que esse Evangelho ele possa ser pregado a toda criatura. Que foi esse o ID que o Senhor trouxe a nós. Pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Pois, até a próxima. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa tarde no nome de Jesus. Amém.